Será que você quer realmente se destacar no mundo das licitações? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com ele que é formado em administração, pós-graduado em gestão estratégica, especialista, professor e palestrante em licitações, tendo atuado, olha só, na esfera federal no Ministério do Trabalho, no Ministério da Economia e atualmente no Ministério da Gestão e Inovação, o MGI. É superintendente do Ministério de Gestão no Acre e vice-presidente do Conselho Regional de Administração, além de ser pregoeiro há mais de 16 anos. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Sendersil. Olá, Ricardo, satisfação e honra muito grande estar aqui com vocês, debutando, neste encontro do Boletim Diário, a qual eu também faço parte e acompanho. Espero que nós possamos aqui ter um bate-papo muito bacana e aqueles que também vão assistir, posteriormente este conteúdo, que eles possam permanecer com aquilo que vai ser falado e principalmente colocar em prática. É isso aí, professor. Quero agradecer também, em nome de toda a família Forset, o seu tempo, disponibilidade e o tema também, né? Porque se destacar nas licitações, quem não quer, né? Mas espera aí, é da fase do planejamento até a seleção do fornecedor, né? Então, sem mais delongas, professor, eu quero aproveitar aqui a sua agenda, né? Para que você inicie aqui com a gente. Vamos lá do início. O que realmente você acha? Vamos falar primeiro para o fornecedor? O que realmente ele deve fazer para se destacar nas licitações. Por favor, professor, o espaço é todo seu. Muito bom, Ricardo. Essa é uma pergunta muito importante. E por que essa pergunta ela é relevante? Hoje nós estamos vivendo uma nova fase no sentido de compras públicas, o governo, ele sempre vai buscar, na sua regra, sempre a proposta mais vantajosa. Mas a proposta mais vantajosa, Ricardo, ela não é uma proposta apenas de preço. Nós temos duas variáveis que nós temos que considerar enquanto verdade de uma proposta vantajosa, que é o preço e as condições de habilitação. Não adianta uma empresa ela ter um preço muito baixo, que parece ser um preço bom, mas ela não ter condições de habilitação para que aquele preço ele possa ser validado. Então, hoje nós temos um desafio para os fornecedores, para que eles possam se destacar nas compras públicas, e inicialmente entender que o preço é uma das variáveis desse processo de compra. A empresa ela tem que ter as condições devidas de habilitação para que ela possa justamente ter o seu preço validado. Se a empresa ela não tem condições de habilitação, se ela não tem os documentos pertinentes para aquele determinado objeto, ela não tem uma proposta que é vantajosa no quesito de administração. E quando nós olhamos para a questão do planejamento de compras públicas, hoje, dentro do normativo da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, nós encontramos o plano de contratação anual. Veja que o plano de contratação anual, ele é um instrumento de governança que antecede uma compra pública. E por que eu digo que antecede uma compra pública? Nós estamos falando de órgãos públicos, de municípios, estados, União, que tem que realizar seu plano de contratação, isso de maneira, como se diz, retroativa. Hoje eu realizo o plano de compras anuais da minha unidade para o exercício de 2026. Mas por que isso é relevante para o fornecedor? O fornecedor ele tem o conhecimento, Ricardo, daquilo que eu vou comprar enquanto governo de uma maneira, como se diz, antecipada. E o fornecedor que quer vender para o governo, aquele que quer se destacar de fato no mercado público, ele vai ter o conhecimento do plano de contratação anual das entidades, dos órgãos, de uma maneira que ele possa já realizar o seu planejamento de compras. Muitas vezes é uma
não se diz oportunidade que o mercado ele dá ao fornecedor, por exemplo, de comprar, vamos dar um exemplo, aparelhos de ar-condicionados a um preço mais barato por conta da redução do dólar. E ele sabe que no mês de fevereiro de 2026, ele vai ter um órgão que vai licitar ali a compra de aparelhos de ar-condicionados. Ele, né, no momento atual, ele já consegue comprar aqueles aparelhos num valor, de certa forma, vantajoso para ele, e lá no ano que vem, ele já consegue ter um preço que ele vai de fato vencer aquela licitação. Então veja que o plano de contratação anual, que é um planejamento dos órgãos públicos, ele também serve para os fornecedores, porque eles antecipam aquilo que de fato os órgãos vão contratar. E aquele que se destaca no conhecimento de buscar essas informações, e essas informações você acessa hoje o site do Portal Nacional de Contratações Públicas, e você vai encontrar todos os planos de contratação anual dos órgãos federais. Você pode ir no site do estado, né, a qual você participa de licitação, você encontra o município também. O plano de contratação anual ele é publicado e ele é de conhecimento, sabe, para todos os fornecedores. Então, você que é fornecedor, já antecipe qualquer decisão de uma contratação que você vai fazer buscando conhecer aquilo que os órgãos querem adquirir. Professor, você já está dando uma aula, então eu quero fazer um convite para você que está acompanhando aqui esse vídeo. Talvez você ficou meio distraído. Volta um pouquinho aí, olha que dica imprescindível aí que o professor está trazendo para você, principalmente para você, fornecedor, que hoje a gente consegue, né, professor, se antecipar aí as contratações, né? O sonho lá de, sei lá, 10, 15 anos atrás, de quem atuava neste setor era justamente esse. Inclusive, eu busco trazer muito aí nos eventos aqui que nós fazemos pela Forset, justamente essa temática aí da importância que as informações já estão aí. Mas já que você falou aí sobre o plano de contratação anual, a fase de planejamento, né? Então a gente tem lá o ETP, e eu queria que o termo de referência, e tem lá, vou aproveitar, já que você transita dos dois lados, aí ele conhece a administração e também ministra cursos para fornecedores, eu vou pedir duas coisas aí, né, professor, para que você fale com esses dois públicos, em que momento, né, eles devem se atentar aí nessa fase de planejamento, e o outro que eu vou pedir é para colocar aqui o Instagram do professor, ó. Não deixe de segui-lo também, talvez você está vendo ele pela primeira vez aqui no Boletim Diário, então não deixe de seguir lá, o professor distribui muito conteúdo para todos nós. Mas vamos lá, professor, que dica que você tem aí, tanto para o gestor como para o fornecedor, referente à fase de planejamento? Por favor, professor. Ricardo, a fase de planejamento hoje na nova lei de licitações, ela é algo que eu considero espetacular. E por que eu considero isso espetacular? Nós encontramos na nova lei de licitações, lá no artigo 5º, vários princípios. Esses princípios, eles foram devidamente ampliados pela nova lei, só que nós encontramos o princípio do planejamento. Você que atua, né, no órgão público, se a sua unidade ela não sabe realizar o planejamento, ela vai ter muitas dificuldades agora na nova lei de licitações. Nós encontramos na fase preparatória diversos documentos técnicos, e nós começamos com o estudo técnico preliminar, nós temos que elaborar uma gestão de risco, eu tenho que elaborar um termo de referência, eu tenho que fazer uma devida pesquisa para encontrar o meu valor estimado, eu tenho que elaborar a minha minuta de edital, e tudo isso é algo que necessita de conhecimento técnico e de planejamento. E esses documentos, eles são essenciais aos fornecedores. E quando eu realizo, enquanto gestor, uma fase de um planejamento sem a devida verificação dos artefatos que eu relatei, isso vai ter um impacto na fase da seleção do meu fornecedor. Se eu descrevo o objeto lá no meu termo de referência, se eu descrevo esse objeto de uma forma rasa, de uma forma que não tem os detalhes suficientes, o meu fornecedor, quando ele for fazer a proposta de preço dele, ele não vai conseguir entender de fato qual é a necessidade que vai ser atendida pela unidade. Então, nós temos que entender que esses artefatos, eles fazem parte de uma construção da fase interna,
né, do nosso processo de contratação, mas que de fato vai trazer algo relevante ao fornecedor. Eu digo sempre, Ricardo, sabe, que nós temos hoje a pesquisa de preço como uma das grandes vertentes do processo de contratação. No momento que eu elaboro uma pesquisa de preço e eu não realizo, né, as devidas consultas às fontes que nós temos estabelecidos ali na lei, isso vai ter um impacto na seleção do meu fornecedor, porque o fornecedor ele vai chegar e vai falar, olha, esse preço está totalmente baixo e fora da realidade de mercado. O que vai acontecer? A licitação vai dar ou uma licitação deserta ou uma licitação fracassada. E eu vou ter que retornar à minha fase de planejamento e ter que ampliar esta minha pesquisa de preço. Então veja que a fase preparatória ela é relevante tanto para o gestor, e eu digo sempre uma coisa, vale muito mais você perder 2, 3, 4 dias aí na sua unidade, sabe, elaborando uma fase preparatória, sabe, com mais informações, ampliando ali a questão do debate no momento da melhor solução, né, ali no ETP, justamente para você não sofrer nenhuma novidade na seleção do fornecedor. E muitas vezes é o pregoeiro que está lá operando o sistema que tem um impacto com relação a isso. Várias vezes é o fornecedor que olha e diz, olha, a minha empresa ela não consegue chegar nesse preço que foi apresentado, porque é um preço totalmente fora da realidade de mercado. Ou quando muitas vezes o gestor ele tem um preço que está acima do preço de mercado. E aí nós temos a CGU, nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos o Tribunal de Contas do Estado que bate em cima. Então entenda que o processo de construção de um planejamento, ele tem um impacto diretamente ao fornecedor no momento que ele vai acessar o sistema para fazer a sua proposta, sabe, para apresentar o seu lance. E quando nós encontramos, Ricardo, muitos fornecedores, sabe, no direito legal de fazer ali a questão do pedido de esclarecimento e dos pedidos de impugnação, nós entendemos que muitas vezes a fase preparatória ela não foi elaborada da forma correta. E é direito do fornecedor fazer pedido de esclarecimento e pedido de impugnação. Muitos pregoeiros, eles não gostam, porque acham que o fornecedor está atrapalhando o certame. Mas você que é pregoeiro, você que atua na área pública, você tem que entender que o fornecedor, ele é o seu parceiro no processo de contratação. Ele está te alertando sobre algo que existe no seu edital, no seu termo de referência, na sua pesquisa de preço, que não está de acordo com aquilo que o mercado tem. Professor, sensacional, porque você deu recados aí tanto para o gestor como para você, fornecedor. Uma verdadeira aula aí mesmo. E eu tenho que aproveitar esse tempo. Professor, agora eu quero falar, vamos falar um pouquinho de erros e habilidades ali. Vou misturar um pouco aí. Vamos lá, professor, 16 anos de experiência como pregoeiro. Vamos puxar um pouco da orelha aí? Quais são as maiores falhas aí do fornecedor que você identificou, professor? Por favor. Meus fornecedores queridos, deixa eu falar uma coisa para você. 16 anos atuando como pregoeiro. Hoje eu estou atuando, na verdade, como autoridade competente. Já passei pelas 3 fases, né, que norteiam um processo de contratação. Atuei na fase preparatória, atuei como pregoeiro, atuei como gestor e fiscal de contratos também, e agora na 4ª fase, que é de autoridade competente. Mas né, nessa minha trajetória de 16 anos operando o sistema, o que é que nós encontramos de grandes erros de fornecedor? Você, fornecedor, não pode, como se diz, entrar no jogo de lances. O que é um jogo de lance, Sender? É quando você tem ali no sistema, por exemplo, do compras.gov.br, um fornecedor que está baixando o preço e parece que você também vai ter que baixar o seu preço. Você não precisa. Você tem o seu preço estimado de referência e você sabe que você pode ir até aquele limite. Não importa se você vai ficar na licitação, na 3ª, na 4ª ou na 5ª colocação. E por que isso? Porque o pregoeiro, junto com a equipe de apoio, eles vão analisar a proposta do primeiro, do segundo, do terceiro
e do quarto colocado. E se você for o quinto colocado e a sua proposta for uma proposta vantajosa, você vai ser chamado a dizer o seu preço e apresentar a sua proposta. Mas muitas vezes o fornecedor ele entra naquela do jogo do fornecedor que está reduzindo o preço e parece que ele também precisa reduzir, porque se ele não reduzir, ele não vai ser contratado. Você, enquanto fornecedor, você tem que usar de estratégias durante a fase da seleção do fornecedor. Uma outra coisa que nós observamos muito também são muitos fornecedores que não têm condições de habilitação querendo participar de licitação que exigem essas condições. O que acontece? No momento que você participa e você é chamado para apresentar, né, os documentos de habilitação, o pregoeiro ele vai analisar esses documentos de uma maneira muito fria, de acordo com aquilo que está lá no edital. Lembra que o pregoeiro ele tem a questão do julgamento objetivo, ele não vai te pedir nada além daquilo que não esteja no edital. E você, enquanto fornecedor, você diz antes de começar como se diz, antes de começar a licitação, que você tem ali o conhecimento do edital. Se você tem o conhecimento do edital, mas não tem as condições de habilitação, você pode sofrer uma sanção. Sabia? Você pode sofrer uma sanção por retardar a questão do processo de contratação. Então, analise no edital se você tem condições de habilitação. Se não tiver condições de habilitação, não participe. Hoje nós temos o governo realizando licitações diárias. O seu momento fornecedor vai chegar. Agora, quando você, fornecedor, tiver as condições de habilitação, eu deixo uma dica para você. Nenhum pregoeiro gosta de pegar documentos de habilitação, sabe, jogados em uma pasta sem ter uma referência lógica. Você, enquanto fornecedor, você pode demonstrar ao pregoeiro que você... E aí eu não estou falando de uma empresa grande, eu estou falando de uma microempresa, de um ME, de um MPP. Eu estou dizendo que você tem que ter os seus documentos devidamente organizados. Separe ali os documentos de habilitação jurídica, de habilitação fiscal, de habilitação a financeira, de habilitação técnica. E, por fim, Ricardo, uma coisa muito importante. Não forneça nenhum atestado que você não tenha prestado serviço. O pregoeiro ele vai encontrar. O pregoeiro vai exigir de você, sabe o quê? Exigir de você o contrato desse atestado. E por mais que você tenha um contrato, sabe o que ele vai exigir de você? A nota fiscal ou sabe, do material que você disse que fez a entrega ou do serviço que você prestou. Não forneça nenhum atestado que você não tenha realizado, e porque você pode sofrer sanções, e essas sanções elas podem, na verdade, chegar ao ponto de te tirar de participar de licitação durante um bom tempo. E aí, professor, ele vai descobrir da pior forma para que serve a aba diligências lá no portal Comprasgov. Da pior maneira possível, ele vai descobrir isso. Professor, ouvindo você falar aqui, eu fico pensando, né? Licitação realmente não é para amadores, mas hoje em dia só é amador quem quer, porque eu lembro quando eu comecei a participar de licitações, eu não encontrava vídeos como o seu aqui, não, com dicas tão imprescindíveis, né? Então, gente, você ficou com dúvida ainda? Deixa aqui nos comentários, ó, essa informação vai chegar para o professor Sender, para que ele possa bater um papo aí com todos nós. E claro, também você gostou do vídeo? Curta, comenta aí, ó, compartilhe com seus amigos. Põe lá no grupo da empresa, no grupo dos amigos de licitação, faça esse conteúdo rodar aí, porque realmente está muito bom. E eu tenho certeza, professor, o pessoal deve estar falando aqui, tá, você falou só do fornecedor. Agora vamos reverter a pergunta? 16 anos de experiência, professor. Qual o recado que você deixa também para quem está começando agora, principalmente, a atuar ali como agente de contratação? Por favor, professor, qual a sua dica? Você que atua ou na fase inicial, a preparatória, fazendo parte da equipe de planejamento, ou você que atua na seleção do fornecedor como um agente de contratação ou um pregoeiro, a dica que eu daria para você, né, que está em algum órgão público, é busque a cada dia se capacitar. A nova lei de licitações, ela traz de fato esse conhecimento. Nós estamos vivendo, assim, algo muito dinâmico com relação à questão da nova lei. Hoje nós temos
muitas decisões de tribunais de contas, né, que de fato exige e traz a necessidade de que eu e você nós possamos conhecer de diversos assuntos. Eu digo, Ricardo, que o pregoeiro ele tem que conhecer de direito tributário, porque ele vai ter que analisar uma planilha de custo, formação de preço. Ele tem que conhecer de balanço, porque ele vai ter que analisar também os índices, né, de liquidez corrente, liquidez geral, solvência. Ele vai ter que ver o capital de giro de uma empresa, ele tem que conhecer, ele tem que analisar bem o balanço. E o pregoeiro também, ele tem que ser alguém que não vai, de certa forma, olhar para, como se diz, uma contratação pública e achar que aquela contratação pública vai ser igual àquela que ele participou anteriormente. Eu digo sempre, Ricardo, que toda licitação é diferente uma da outra e sempre existe algo novo. E o fato de exigir algo novo, ele faz com que com que diversos pregoeiros, agentes de contratação, a gente busque regularmente, eu digo diariamente, conhecer de fato a normativa da nova lei, as instruções normativas que têm saído, as decisões, dos tribunais de contas que nós conhecemos. Então, nós temos que buscar, de fato, essa capacitação. Não tenha medo, pregoeiro ou agente de contratação, quando você estiver no sistema e chegar à fase recursal. A fase recursal, ela faz parte do processo. Ela faz parte do processo. É um direito do fornecedor, lá no sistema, dizer que tem a intenção de apresentar o seu recurso. É direito dele questionar uma decisão que um pregoeiro ele tomou ali na fase de julgamento da proposta ou na fase de habilitação, com ele ali no momento que ele validou aquela empresa. É direito do fornecedor questionar qualquer coisa. Então, eu digo para você, vai tomar uma decisão na fase de julgamento da proposta? Julgue da forma certa, olhando para as regras que o edital ele traz. Deixa a decisão lá no chat, lá no momento, devidamente fundamentada. Vai habilitar uma empresa da mesma forma. Você verificou que aquela empresa ela não tem condições de habilitação, você vai ter que fazer o quê? Inabilitar aquela empresa. Inabilite aquela empresa demonstrando, justificando, de fato, os motivos que levaram você a tomar aquela decisão. O que nós temos encontrado hoje são muitos pregoeiros, Ricardo, e aí eu sei que você vai dar uma risada, muito pregoeiro Gasparzinho. É o pregoeiro que acessa o sistema, dá bom dia, boa tarde, e o fornecedor fica na tela, aguardando ele voltar para o segmento da licitação. Não faça isso, pregoeiro, você não é um pregoeiro Gasparzinho, você é um pregoeiro que permanece no seu posto, né? E ali você passa todas as informações devidas ao fornecedor. Professor, tem a professora Priscila Vieira, né, que fala do pregoeiro mestre dos magos, e agora surgiu um novo aí, que é o pregoeiro Gasparzinho, né? Mas eles estão ali, ó, do mesmo jeito. Professor, sensacional, você realmente está representando aí a essência deste quadro aí, trazendo dicas imprescindíveis, tanto para o gestor, tanto para o fornecedor, né? Eu quero, já caminhando aqui para o final, agradecer em nome de toda a família Forset, mas a gente não pode encerrar esse vídeo aqui sem que você deixe aí aquela dica de ouro para quem realmente deseja, né, se destacar numa licitação da fase do planejamento até a seleção. Por favor, professor. Você que deseja se destacar em uma licitação enquanto órgão, né, enquanto agente público, eu digo para você a dica de ouro: elabore todos os artefatos, de fato, de uma contratação da melhor forma possível. Detalhe, saia da zona de conforto, saia ali de uma solução que você sempre fez a contratação daquela solução, né? E agora você tem um estudo técnico preliminar que permite você buscar outras soluções e encontrar de fato aquela que atenda à necessidade da contratação. Então, a dica de ouro para você que é agente público você deve elaborar todos os artefatos da melhor forma possível. A dica de ouro para o fornecedor: busque conhecer atentamente a regra do jogo por meio do edital.
tá? O edital, ele é a regra do jogo. Verifique se a sua empresa tem condições de participar da licitação. Verifique o valor estimado. Se você tiver dúvida, questione, sabe? Faça o pedido de esclarecimento. Se você verificou que tem algo no edital que não é correto, é algo que está sendo direcionado a uma determinada marca ou até a uma determinada empresa, você tem o direito de fazer a impugnação daquele edital. Então, a regra de ouro para você que é fornecedor é: busque conhecer o edital e utilize das ferramentas que a lei estabeleceu para a sua empresa. Sensacional, professor. Tenho certeza de que essa é a primeira de muitas vezes que você vai participar aqui conosco. Ficou uma entrevista sensacional. Você que acompanhou até aqui, ó, você gostou desse vídeo? Compartilhe, encaminhe para o seu chefe, encaminhe para os seus amigos. Faça esse conteúdo aí, ó, rodar, porque realmente tem dicas imprescindíveis. Professor, agradeço mais uma vez, em nome de toda a família Forset, o seu tempo, a sua disponibilidade, o conteúdo e, claro, por compartilhar toda a sua experiência aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui e, com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Valeu, Ricardo. Até mais. Um abraço.